Olá, meus alunos do Sagrada Família, tudo bem com vocês? Quem vos fala é o professor Lucas, de Sociologia. Conforme pedidos, nós vamos gravar uma aula de Sociologia, que será a continuação do conteúdo que nós estávamos trabalhando em sala de aula. E esta aula é para o primeiro ano do ensino médio, e nós iríamos começar agora, nas próximas aulas, a história da sociologia, né? E eu trabalho um pouco diferente a sociologia. A história da sociologia, a apostila, ela começa falando da revolução científica, que teoricamente pela história vocês conhecem como o Renascimento, mas eu faço um pensamento diferente, né? Eu trago que em os momentos antes ainda do Renascimento, né? Eu começo lá nos gregos, né? E os gregos, a filosofia, né? Antes da filosofia ainda, né? Já a própria mitologia já trabalhava um pouquinho sobre a questão do indivíduo e sociedade. Então, quando os gregos falavam da mitologia, né? A gente tinha quando falavam sobre Zeus, sobre Atenas, né? Ou sobre o Poseidon, assim, eles se utilizavam desses contos dos míticos, né? Os contos da mitologia para explicar a sociedade também, né? Então a gente não pode descartar a mitologia da filosofia como uma forma de interpretação do indivíduo da sociedade, que é o objetivo principal da sociologia, né? Então você tem lá, né, quando os gregos explicavam, né, as suas vidas particulares ou o que acontecia com eles por uma questão dos deuses, né, ou como se fosse um castigo dos deuses ou uma influência dos próprios deuses, eles estavam explicando a própria vida deles também, né? Mas é claro que isso é uma explicação que foi, não é que foi refutada, mas foi colocada outras explicações e então vem então a própria filosofia, né? Nós temos aí, por exemplo, quando o Aristóteles dizia que, né, o homem nasce para viver em sociedade, nós estamos falando também de uma interpretação social, né? E um dos links que eu faço nessa questão é a interpretação do mito da caverna de Platão, né? Quando Platão ele explica que quando você tinha lá homens na caverna e na caverna você tinha apenas a luz da fogueira, né? E esses homens estavam acorrentados lá, né? Acho que vocês devem conhecer a história da caverna, né? Vou contar um pouquinho para vocês entenderem um pouco. Então, o tinha homem, tinha uma caverna, claro, né? Aí tinha homens lá, eles estavam acorrentados no fundo dessa caverna, e aí você tinha uma fogueira que iluminava, né, onde eles estavam, né? Então, a única percepção de realidade que esses homens tinham era necessariamente a luz que se projetava das sombras daquela fogueira. Aí, um belo dia, um dos caras arrebentou suas correntes e saiu da caverna, né? Saindo da caverna, ele conhece o mundo da realidade, né? O mundo da natureza, o mundo das cores, o mundo perceptível, né? O mundo que você um mundo real, teoricamente. E aí ele fica maravilhado com aquilo e volta para a caverna. Quando ele chega na caverna, ele descobre, ele fala para os amigos dele, ó, vamos seguir, vamos sair da caverna, vamos conhecer o mundo real, o mundo das imagens, né, o mundo das cores, da natureza, né, dos animais. E aí os caras que estavam dentro da caverna, eles simplesmente falaram, não, nós vamos ficar aqui, nós não queremos sair, a gente gosta daqui, aqui é legal e tal. E aí o cara começa a insistir, fala, não, vamos sair da caverna, vamos lá, vamos conhecer, ver o mundo real, né? O mundo das cores e tal. E os caras continuam, não, nós vamos ficar aqui, né? E aí o outro cara que saiu insistiu e tal. E aí ele ficou, né? E os outros caras ficaram muito nervosos com isso, falaram assim, ó, se você insistir, a gente te mata, cara, porque a gente não quer que você fique insistindo, a gente quer ficar aqui. O cara continuou insistindo e os outros que estavam presos na caverna mataram ele. Né? Então, é uma história, assim, muito interessante na interpretação da filosofia, porque explica também a questão social, né? Se a gente fizer um link com a sociologia, mesmo a sociologia não existindo ainda no período grego, né?
você interpreta que a questão do conhecimento, ou a busca por conhecimento, é uma questão social, né? Então, as pessoas, o conhecimento não é único de um indivíduo só, ele precisa ser compartilhado socialmente, né? E para ser compartilhado, você precisa ter que as pessoas queiram também ser compartilhadas, e isso é algo social, né? Então, o Platão, assim, mesmo não sabendo da sociologia, explicando filosofia, né, ele necessariamente nos ensinava um pouco de sociologia. Então, aqui nós temos um ponto importante que eu quero tratar com vocês, é que é o seguinte: a sociologia ela nasce no ano de 1826, né? Então, todo o pensamento, começando lá pelos gregos, indo pela Idade Média, o Renascimento, depois o Iluminismo, depois a Revolução Francesa Industrial, que é os períodos históricos que a gente tem, eu trato essa forma de pensar antes de 1826 como um pensamento sociológico. Então, quando a gente fazer uma atividade e tal, sempre trabalhem a ideia de que é um pensamento sociológico, não é a sociologia em si, né? Então, pensar sociologicamente, os homens fizeram isso todo momento quando estavam em sociedade, né? Se o homem, como diz Aristóteles, se o homem nasce para viver em sociedade, então, todos nós, quando vivemos em sociedade, a gente pensa o indivíduo, a sociedade. Então, pensar sociologicamente sempre existiu, né? O que não existia era uma concentração, uma interpretação científica disso, que começou com Augusto Comte, depois, em 1926, né, com a própria surgimento da sociologia. Então, tudo que eu falar agora, anteriormente ao período de 1826, é pensamento sociológico. Então, você tinha os gregos, né? Os gregos tinham a filosofia para explicar isso aí, vários outros filósofos fizeram explicações, mas eu acho que a gente pode trabalhar isso em sala depois um pouco mais aprofundado. E aí, passando nesse período, né, uma coisa que na apostila também não trabalho, mas que eu trago para vocês, para a gente poder fazer uma reflexão com os textos da apostila, né, que é o capítulo 2, se vocês procurarem ali, né, tem o capítulo 1 que já trabalhou, na questão do conhecimento científico, na ideia do conhecimento de senso comum, e aí o segundo capítulo é a história da sociologia, né, então nós temos aí a segunda parte, então, que a outro momento não aparece na apostila, que é a Idade Média, né, a Idade Média foi um dos períodos que eu acho belíssimo, assim, por mais que seja um período assim totalmente ruim para o desenvolvimento do conhecimento científico, né? Eu gosto muito da Idade Média, acho que foi um período muito louco, assim, do ser humano, né? O mundo era dominado, o mundo passou por, assim, a Europa, né? Todo o período da Idade Média praticamente se baseia na história da Europa. E passou-se 1000 anos do feudalismo, né? Depois do final do período romano, ali quando os romanos perderam as suas terras pelas invasões bárbaras e tal, você teve então o surgimento da Idade Média. Foi um período do feudalismo, onde o poder do Estado era totalmente descentralizado, você não tinha uma concentração de poder de Estado necessariamente. Quem fazia essa concentração, a conexão entre os feudos era a igreja, né? Então a igreja católica, antes da reforma protestante, ela era controladora e controlava toda forma de pensamento. Então todo o desenvolvimento de pensamento social era pensado por maneiras divinas. Então tudo era questionado e jogado por Deus, né? Sem querer fazer um link com a mitologia lá atrás dos gregos, né? Mas assim, tudo era justificado por Deus. Então você não tinha o desenvolvimento da ciência necessariamente. Então a sociedade inteira, todas as relações do homem, né, eram justificadas por Deus. Então se você tinha uma gripe, né, sem querer fazer o link com o coronavírus, mas se você tinha uma gripe, é Deus que punia você. Então não tinha um pensamento científico necessariamente. Então, o pensamento social, né, o pensamento sociológico, né, da Idade Média, foi reduzido a explicações dos homens com relação a Deus, né, ao pensamento cristão, teoricamente. E aí, é claro, tivemos pessoas que pensaram, né, a questão da ciência. Nós temos, por exemplo, Galileu Galilei, temos o Nicolau Copérnico, temos outros caras que falavam sobre isso, né? Por exemplo, tem o próprio Santo Agostinho, da filosofia. Posso que o professor de filosofia trabalhava o Santo Agostinho de maneira fantástica para vocês, né? Eu não vou entrar nessa parte, que é da parte da filosofia, mas a Idade Média teve sim algumas coisas que a gente pode tratar com o pensamento sociológico, com relação à ideia do pensamento, da relação entre o homem e o pensamento de Deus, né?
Então, por quê? Por que eu falo da Idade Média? Mesmo ela não tendo, né, uma contribuição efetiva para o pensamento sociológico, né, mas foi o período da Idade Média, né, e os seus acontecimentos principais, que eu jogo que é a Peste Negra e a Reforma Protestante, principalmente a Reforma Protestante de Martinho Lutero, né, foi a Reforma Protestante que começou a questionar essa dominação intelectual totalmente do cristianismo da Igreja Católica, né? E essa igreja antiga, né? Não vamos confundir a Igreja Católica de hoje com a Idade Média, né? São igrejas diferentes, né? Então a Igreja Católica fez depois a Reforma Protestante, a Contra-Reforma, né? Então você tem esse período da Inquisição, da Idade Média lá atrás, não é bom considerar, né? Então não considere-se agora para a ideia. Então tem que saber diferenciar esses dois momentos da igreja, né? Então o que eu estou falando da igreja antiga, que não existe mais, né? Então a igreja assim foi por causa disso, assim, da reforma protestante contra a igreja católica e também a peste negra, né? Sem querer fazer de novo um link com a sociologia, desculpa, com o coronavírus, mas foi a peste negra e a reforma protestante que levou, né, o renascimento, que aí começa a apostila, né? Porque o renascimento foi um período que surgiu pós a peste negra e tal, onde os homens começaram então a pensar, né, a sociedade e pensar a questão do homem daí. Por isso que umas partes filosóficas mais importantes do Renascimento ou da Revolução Científica, né, seria a ideia do humanismo, né, eles serem humanistas, né, ou colocar também o homem. E uma das obras que eu acho belíssima e que está ali que representa demais o Renascimento, assim, que mostra essa transição do período medieval e do pensamento religioso para o pensamento humano, é a obra de Michelangelo, né? Aquele que tem os dedinhos assim se encontrando assim lá, né? Ou tem o homem deitado assim, Deus nas nuvens e os dedos se encontram. Aquilo lá então seria uma contraposição, né? Um encontro, né? Ou uma dualidade, né? Entre o pensamento religioso e o pensamento humano, né? Então, o próximo tema da nossa aula, né? Que eu vou fazer será então a partir do Renascimento e os acontecimentos, o que o Renascimento, a Revolução, o Iluminismo e a Revolução Francesa contribuíram para a sociologia, para o surgimento da sociologia. E aí tem na apostila também, né? Então, no próximo vídeo eu falarei então com os temas da apostila com relação a isso. Espero que tenham gostado, né? Um grande abraço a todos, se cuidem, fiquem em casa, né? E nos vemos assim que retornar às aulas. Muito obrigado.